Imagina você acordar e descobrir que a sua carteira cripto foi zerada da noite para o dia. E, infelizmente, isso é mais comum do que você imagina. Invasões, falhas em contratos inteligentes e, principalmente, descuidos dos próprios usuários. Eu não quero que você vire parte dessa estatística. E é por isso que hoje eu vou trazer 7 dicas essenciais para proteger os seus criptoativos. Muitos golpes começam com um simples e-mail, e geralmente eles estão associados a algum airdrop imperdível ou uma vaga em whitelist que surge magicamente na caixa do seu e-mail pessoal. E por quê? Bom, porque esse é o e-mail que você utiliza para se cadastrar nas corretoras, para se cadastrar em plataformas de streaming, para newsletter e, é lógico, para se cadastrar em plataformas relacionadas a cripto. Esse é o maior erro que você pode cometer, usar o seu e-mail pessoal para tudo isso. O ideal aqui é que você crie um e-mail específico para se relacionar com esses projetos criptos, seja um ICO, seja um whitelist ou até mesmo um evento específico desse projeto. Se chegar um convite do meio cripto no seu e-mail pessoal, você já pode desconfiar de cara, porque você criou um e-mail específico para esses assuntos. Você não utilizou o seu e-mail pessoal. E essa separação funciona como um filtro natural contra phishing. Se você receber uma mensagem relacionada a cripto fora desse e-mail que você criou, um e-mail dedicado para cripto, provavelmente é uma armadilha. Não deixe o seu capital nas corretoras. Você lembra da quebra da FTX em 2022, no qual o rombo estimado foi de 8 bilhões de dólares? Em fevereiro desse ano, que a Bybit sofreu um hack de 1,5 bilhões de dólares, mas acalmou seus usuários falando que tinha caixa suficiente para cobrir esse prejuízo. Eu não vou ser hipócrita aqui, mas a maioria das corretoras são boas no que elas propõem. Eu, por exemplo, utilizo a Binance e nunca tive nenhum problema com ela. Mas por conta desse histórico de falências e problemas nas corretoras, seria muito descuido meu e seu deixar todo o seu capital nessas corretoras. Não vejo nenhum problema em deixar uma quantia para especulação, uma quantia pequena por ser mais conveniente e prático no seu dia a dia. Mas evite deixar todo o seu dinheiro na corretora. Crie uma hot wallet, é tão fácil, é tão prático, mas se você tiver condições financeiras, compre uma cold wallet, fique tranquilo. E outra, já vai se acostumando a fazer a autocustódia dos seus ativos, porque é assim que é no mundo cripto. No universo DeFi, quando você começa a interagir mais com os aplicativos, geralmente é necessário aprovar determinadas operações em um contrato inteligente. E sendo sincero, eu tenho certeza que você já fez isso no modo automático. Seja para entrar no staking, seja para farmar um airdrop ou para fazer um swap em alguma corretora descentralizada. E aqui que está o problema. Mesmo que você não interaja mais com esse aplicativo, as suas criptos podem estar sob algum risco. Quando você aprova esse contrato, ele é registrado na blockchain, permitindo que o aplicativo acesse as suas criptos e execute a operação que você escolheu. Por praticidade, muitos contratos inteligentes possuem uma permissão ilimitada, para que você não precise aprovar toda vez esse contrato quando for realizar algum tipo de operação. E na verdade isso é bom, porque poupa o seu tempo e diminui as taxas que você paga, só que acaba abrindo uma vulnerabilidade para acessarem a sua carteira. Esse contrato inteligente pode apresentar bugs, pode ser hackeado ou também pode ser malicioso. E na mão de pessoas erradas, eles podem transferir todos os seus tokens aprovados sem pedir permissão novamente, independente se você utiliza uma cold wallet ou uma hot wallet. Você vai precisar revisar e revogar todas as permissões que você concedeu a esses contratos inteligentes. Claro, você não precisa revogar tudo, mas o essencial aqui é revogar aquelas permissões que você concedeu para aplicativos que você ou não utiliza mais ou que você parou recentemente de interagir. E nesse caso, as únicas proteções contra esse tipo de exploit são evitar projetos desconhecidos, nunca dar aprovação ilimitada e sempre revogar esses contratos periodicamente. Você pode utilizar ferramentas como o Etherscan ou a Revoke Cash para ver quais aplicativos têm permissões na sua carteira e revogar os que você não utiliza mais. Colocar todos os seus criptoativos em uma única carteira é como se você colocasse toda a fortuna da sua família em um único cofre. Basta uma pessoa descobrir esse cofre e arrombá-lo para que você
perca todo o dinheiro e todo o patrimônio da sua família para sempre. Com certeza você já ouviu falar no seguinte ditado: não ponha todos os ovos na mesma cesta. Parece muito clichê, na verdade é um pouco, mas essa frase nunca fez tanto sentido no mundo cripto. E eu sou a prova viva disso, porque em 2020, que foi o ano que eu entrei nesse mercado, eu perdi 33% do que eu tinha. Nessa época eu investi em 3 criptos, e para você fazer o staking dessas criptos, elas possuem carteiras diferentes. Você poderia sim ter uma carteira para eles, uma só, mas para fazer o staking era uma carteira específica. Então, eu criei uma carteira para cada cripto, fiz o staking de cada uma delas e dei mole. Foi realmente burrice minha, uma das coisas mais idiotas que eu já fiz na vida, fiquei muito frustrado. Mas enfim, perdi apenas o ativo que estava numa carteira específica. As outras 2 carteiras com os outros 2 ativos, eu acabei não perdendo, me protegi dessa forma. Então, falando de verdade, ter 2 ou 3 carteiras hoje não é opcional em cripto, é obrigatório. É o seu dinheiro que está em jogo, ninguém está nesse mercado de brincadeira. Há uma necessidade para quem dá importância ao seu dinheiro. Por exemplo, a primeira carteira pode ser exclusiva para hold de longo prazo, no qual as mais recomendadas aqui são as Cold Wallets. Evite interagir essa carteira com DeFi, porque essa carteira é teoricamente onde estará o seu maior portfólio, o seu maior capital. Apenas utilize essa carteira para receber e para enviar tokens para outras carteiras. A segunda carteira pode ser uma Hot Wallet, seja para negociações e movimentações do dia a dia ou para interações dentro do DeFi. É claro que ter uma carteira já dá muito trabalho. Você tem que salvar a seed phrase, você tem que armazená-la da forma correta. Você precisa criar o PIN para você ter acesso a essa carteira, seja no dispositivo móvel como o celular ou no desktop ou no notebook. Agora imagina você ter 2 ou 3 carteiras. Isso vai demandar de você tempo. Você vai precisar de tempo, você vai precisar de muita organização. Tira um dia inteiro para isso. Tira um sábado, um domingo ou um dia que você estiver de folga. Tire um dia para isso, fique o dia inteiro anotando a forma correta, fazendo frases e senhas distintas para carteiras diferentes. E eu tenho certeza que dessa maneira você vai ficar muito mais protegido e muito mais seguro. Deixa eu adivinhar. Você anotou a seed phrase da sua carteira num papel, certo? Muito bom, realmente você está seguro. Vem comigo. O papel é muito frágil para você manter todo o seu patrimônio cripto nele. Ele pode ficar molhado, ele pode queimar, ele pode rasgar, a tinta pode desbotar, ou você pode simplesmente jogar ele fora, porque ele estava em um monte de papéis, estava amontoado em outros papéis, em outros cadernos, em outros livros, coisa que você não utiliza mais e você simplesmente esqueceu onde ele estava e jogou ele no lixo. A forma mais segura de fazer um backup da sua carteira é usando metal para gravar a sua chave privada. Hoje existem placas de aço inoxidáveis feitas para guardar suas palavras de recuperação de forma praticamente indestrutível. Há dezenas de produtos no mercado, placas metálicas, cápsulas, carteiras de aço, que vão garantir a integridade da sua chave privada de uma forma física muito mais durável que o papel. Além de não pegar fogo como o papel, o metal também não dissolve na água. E o único trabalho que você vai ter aqui é para escrever essa chave privada, todas essas 12 ou 24 palavras no metal. Agora eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai dormir mais tranquilo e não vai se preocupar de forma alguma com alguns descuidos ou até mesmo acidentes que, inevitavelmente, todos nós estamos expostos. Você já transferiu cripto para algum endereço, seja outra carteira sua ou de algum amigo, e ficou nervoso porque demorou para chegar? Isso já acontece com todo mundo, até comigo, que estou nesse mercado há 5 anos, e a gente sempre fica nervoso. Às vezes você tem certeza que aquele endereço está correto, mas está demorando 10, 15, 20, 30 minutos e o coração já começa a apertar forte. A gente começa a se questionar se o endereço está certo ou se a gente fez alguma bobagem. Então, para não correr esse risco, sempre verifique o endereço da carteira. Outra coisa que você precisa se atentar é a rede de envio, porque mesmo se o endereço estiver correto, ele pode não estar disponível naquela rede em questão, principalmente se você estiver enviando para corretoras centralizadas. Então você precisa verificar se o endereço existe, se a rede de envio está habilitada no destinatário e, por último, sempre envie primeiro uma quantidade muito pequena. Se a transação for realizada e esses tokens ficarem disponíveis para movimentação assim que chegarem no destinatário,
Isso significa que ocorreu tudo certo, então você pode agora enviar o restante do saldo para essa carteira. Mas se algum problema acontecer na transferência, seja por congestionamento, o que já gera uma aflição, ou porque aquela rede não estava disponível naquele endereço, não tem problema, você enviou o saldo mínimo. Então essa perda para você foi praticamente irrisória. Mantenha discrição sobre os seus investimentos no mundo cripto. A segurança de criptomoedas não é só digital, ela é física e também social. Segura essa vontade de sair falando pro mundo quanto que você fez em cripto. Se você fez 5, 10x, 20x, eu sei que dá vontade de falar, pô, eu sou foda, eu sou o cara. A gente tem esse feeling, mas segura, porque isso pode ser muito prejudicial para sua vida. Se você não sabe, em 2023, aqui no Brasilzão, o investidor teve 50 milhões de reais em criptomoedas roubados, depois que criminosos o sequestraram. Em outro caso, um homem em Nova York foi torturado por semanas para revelar a senha da sua carteira. Cara, não são cenas de filme, são crimes de verdade, são crimes reais. E infelizmente, o mundo cripto acaba atraindo a atenção desses marginais, porque embora a blockchain seja transparente, nela você não tem CPF, você não tem identidade, então fica muito complicado saber para onde esse dinheiro está indo. Então é por isso que, infelizmente, esse mercado ganha a atenção desses bandidos. Mantenha discrição absoluta em redes sociais. Em conversas sobre o quanto você tem em cripto, não fica falando sobre isso. Não posta de forma alguma no story que tal moedinha está subindo. E muito menos seu saldo, pelo amor de Deus. E eu não estou dizendo de forma alguma que é para você ficar enfiado num buraco e não falar isso para ninguém, calma. Mas compartilhe apenas com pessoas que fazem sentido na sua vida. Seja sua família, seja seu esposo, seja sua esposa, seja até mesmo seus filhos. Compartilhe com quem realmente é necessário compartilhar. Não fica falando sobre o que você tem ou quanto o seu portfólio valorizou para qualquer um. Esses 7 passos são essenciais para você proteger ainda mais o seu patrimônio. Já é tão difícil estudar esses projetos, comprar no momento certo, ficar a par das informações e acompanhar o roadmap dessas empresas para saber se elas estão entregando o que elas prometeram. E você vai dar um mole desses, podendo perder tudo que você tem de mão beijada? Na verdade, falta ainda mais um passo para você ficar ainda mais atualizado e confiante nesse mercado. Se inscreva no canal e ative as notificações. Por aqui eu vou compartilhar ideias, dicas e vou fazer de tudo para entregar um conteúdo excepcional que faça diferença na sua vida. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu.